braço do Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Você pode cantar conosco. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça de teu Pai. Bata no seu peito e diga: eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Então canta, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, a alegria de Maria. A paz de Jesus, a vida do ressuscitado entre nós. A presença do nosso Deus entre nós. E nós queremos agradecer muito esse Deus maravilhoso que tem nos conquistado em todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Se dormirmos cedo, aqui estamos nós. Se dormirmos mais tarde, aqui estamos nós. É a perseverança, é a fidelidade que clama mais alto em nossos corações. Que bênção de Deus, então eu quero já agradecer a Deus por todos os que estão conosco todos os dias, os perseverantes, os fiéis da live, seja aqueles que veem a live compartilhada, seja aqueles que estão aqui, mas muito mais aqui, né, gente? Porque deixar a cama quentinha para estar na presença do nosso Deus já desde o amanhecer, meu Senhor, meu Deus, né? Não é fácil não, ainda mais nós que estamos aqui. Mas nós agradecemos muito esse Deus maravilhoso que tem nos conquistado, graças a Deus. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de pandemia mundial, nós agradecemos esse Deus maravilhoso que às vezes nós até rezamos para as pessoas, oramos para que as pessoas saiam das intubações, saem das pronações, de tudo aquilo que é colocado, né, para a pessoa ficar diante do seu tratamento, diante de tantas coisas. Muitas vezes o Senhor traz e muitas vezes o Senhor chama. Então, gosto muito de dizer que aqui é um tempo de passagem, é um tempo de férias. Passamos aqui por alguns momentos, uns mais, outros menos. Então, uns ficam mais tempo por aqui, outros são chamados mais cedo. E é tudo para a honra e glória do nosso Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai glórias. Vamos agradecer em tudo. Então, tudo é tudo. Então, vamos agradecer. E o Senhor está com você, o Senhor está comigo, está com a sua família, está com as pessoas que trabalham com você, está com todos. E está em todo lugar. Onde quer que você vá, onde quer que você seja enviado pelo nosso Deus nessa grande missão. Hoje o Senhor fala no Evangelho de Missão e fala também na primeira leitura de missão. Com certeza traz também
diante do Salmo, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, seja ousado agora, seja ousado em fazer a sua entrega, seja ousado naquilo que você precisa que seja realizado na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou tem algum amigo que pediu para você, olha, você acorda mais cedo, você está sempre orando na live da manhã, na oração da manhã, onde está lá o Ricardo, onde está a comunidade Providência Santíssima, você está lá, por favor, reze por mim, reze por minha família, reze por esse, reze por aquele, olha, aquele foi entubado, olha, aquele não está passando bem, ó, aquele foi transferido, olha, o outro está fazendo tratamento no Hospital do Amor, graças a Deus está bem, vai voltar para casa, está em casa. Olha, aquele deu positivo, está em casa isolado. Olha, aquele deu positivo. Nossa, é grupo de risco. Nossa, meu Deus, tem tantas coisas. Então nós queremos agradecer esse Deus maravilhoso que nos confiou. Olha, não olhou para nós, não olhou os nossos pecados, não olhou as nossas falhas, não olhou na história, não olhou para o nosso passado, não olhou para as mágoas, os ressentimentos, as dores, aquilo que nós temos, não olhou para a nossa história, mas ele viu algo especial em cada um de nós. Ele viu algo especial em nós. Então nós agradecemos muito esse Deus maravilhoso que tem nos conquistado a cada dia, a cada momento. Então é graças ao nosso Deus. Então nós vamos já desde o início, já aqui, agradecer a Deus. Ah, mas eu não sou digna, nossa, meu passado, assim, aquilo, meu passado foi aquilo, meu passado foi desse jeito ou daquele jeito. Bênção de Deus. O Senhor não olhou para o seu passado, o Senhor não olha para a sua história, mas Ele viu algo especial em você, viu algo especial em mim. Então nós vamos agradecer a Deus. Deus honra o seu sim. Deus honra a sua fidelidade. Deus honra a sua perseverança. Deus honra tudo. Então nós queremos agradecer muito esse Deus maravilhoso que tem nos conquistado a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então vamos lá, agradecendo a Deus, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos liberte. Vamos lá, inclinando nossa cabeça para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que temos feito que não é do agrado do nosso Deus. Eu vou por aqui pedindo perdão das minhas mazelas, né? Ou das mazelas, as minhas não, as mazelas, né? Vamos pedindo perdão para o nosso Deus, daquilo que não vem de encontro com o chamado do nosso Deus, daquilo que não pode estabelecer morada dentro da nossa caminhada, e vamos agradecendo a Deus. Viu só? Viu só, Chicão falando, dando aí o positivo, dizendo que sim, o Senhor nos escolheu e não viu nada de mal em nós. Ele apenas viu algo especial e nos escolheu. Então, por aqui, nós vamos, diante de tudo aquilo que tem dentro do nosso coração, que precisa ser conquistado, que precisa ser realizado na nossa vida, e nós ainda não tomamos a decisão, então vamos por aqui. E colocando todos aqueles que precisam também de nós. Já está sendo colocado aí todos, né? Graças a Deus. E ao longo da oração também vai sendo colocado no rodapé da live. Então coloque aí o seu pedido, coloque aquilo que precisa ser realizado. Vamos lá entregando Alvino, Juliana, Pedro, todas as informações, aqui as orações, né, da oração da live no rodapé. Vai colocando tudo aquilo que precisa ser colocado aqui diante do nosso Deus, aos pés da cruz de Jesus. Vai colocando. Além de todos aqueles que o Senhor tem nos confiado, vai colocando da sua família, aqueles que precisam ser cuidados, aqueles que precisam ser tratados, né? Jesus é o médico dos médicos, né, Daulinha? O mestre dos mestres. Nossa Senhora está junto, nos ensinando, a mestra da sabedoria, a mestra do lar. E nós vamos todos juntos em oração e união,
Às vezes você também não tem nada a pedir, mas tem a agradecer. Vamos lá em todas as nossas orações, sejam, mas em especial a oração de perdão. Todos os dias o Senhor olha para o nosso inclinar de coração, os nossos corações inclinados ao nosso Deus, e Ele fica feliz diante dessa entrega. Olha que bênção! Então vamos lá. Vamos lá colocando todos. Graças a Deus, a Ju já tiraram a sedação da Ju ontem, mas ela acordou muito nervosa. Muito nervosa. Então, precisou sedar novamente. Vamos lá, pedindo que Deus abençoe as intenções, isso mesmo, as intenções. Vamos orando pela Ju. Hoje ele vai fazer um outro procedimento para que a Ju acorde tranquila. Como diz a Giza, né? Da forma em que a pessoa é entubada, naquele nervoso, né? Do jeito que ela é entubada, é como se fosse dormir, né? Naquela preocupação. E a gente acorda preocupado também. Então vamos pedir o guarda de Israel. É um guarda que não dorme nem cochila, cuida de uma forma muito especial, principalmente da Ju, né? Tem duas crianças pequenas, tem o Lu, que é já um homem, né? Graças a Deus. E o gordo, né? O Lu, graças a Deus, que cuida, um menino muito amoroso, né? Diante de tudo aquilo que a Ju ensinou para os meninos, uma bênção de Deus. Então, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, eu tenho certeza. E de todas as orações que nós vamos fazendo aqui, intercedendo pela Ju, com certeza ela acordará tranquila. E vamos rezando pela Araci, pela Nair, pela Felícia, por todos aqueles que o Senhor tem nos confiado. Gente, se eu não falei nome de alguém, vocês colocam no rodapé, por favor. É muita gente, né? Graças a Deus o Senhor tem nos confiado e nós vamos por aqui mudando tudo que precisa ser mudado em nós, né? Nós precisamos renovar a cada amanhecer. Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, linda Giza, maravilhosa. Bom dia. Nada pelo Espírito Santo, nós já vamos clamar também o Espírito Santo sobre a Giza, né, a família, a missão, em tudo aquilo que o Senhor tem confiado a ela, que seja para a honra e glória do nosso Deus. E agradecemos a Deus por estarmos aqui. Que bênção. Mais um pouco. A tela é sua, Giza. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus por mais um dia aqui na companhia de vocês. Que Deus nos instrua para mais um dia da nossa vida, né? Começar
primeiramente, como a Laurita colocou, limpando o nosso coração, pedindo para que Deus tire toda dificuldade, toda angústia, né? Que tenta nos assolar nos dias de hoje, com tantas dificuldades que nós estamos vivenciando, além da pandemia, né? Eu mesma compartilhei com vocês aí da minha última angústia pessoal, que foi a questão da minha mãe, né, na semana passada, e que por mais que a gente tente não ficar, né, abalado, isso mexe muito conosco. Por mais que a nossa fé esteja ali firme, a gente tenha a confiança de que tudo vai ser melhor lá na frente, que Deus tem o melhor, mas a carne é fraca, né? O ser humano. Então, a gente, por vezes, se pega querendo ficar triste. Então, e eu tenho certeza que para todos que estão aqui, nós nos pegamos, às vezes, nesse momento de abatimento. Então, é no momento que a gente está se sentindo assim, que a gente se prostra e a gente se mostra para Deus que na nossa pequenez ele se faz grande, né? Como Paulo já nos ensinou. Então, quando sou pequeno, Deus se faz maior ainda. Então, a gente se curva diante de Deus para colocar as nossas dores, as nossas angústias, né? E acreditar cada vez mais através da oração, através da comunhão, através do perdão, através de compartilhar, a gente somando juntos, a gente dividindo dores, né, e alegrias, a gente vai até o céu, né? Até ontem eu mandei um memezinho para a Laurita, ela achou engraçado, que falava, vamos para cima, né? E vamos para cima, é para o céu o nosso destino, né? E a gente tem que caminhar para isso, né? Claro que, como eu sempre falo aqui, nós somos cheios de falhas e defeitos, mas são a partir desses defeitos, dessas falhas, que nós vamos aprender cada dia nesse caminho agir de forma melhor, todo dia, corrigindo uma falha, corrigindo um erro, pode aparecer um outro e a gente vai lá e tenta de novo, né? Então, agradecer pela vida de vocês, quero agradecer pela vida das pessoas que me cercam, pela vida das pessoas que me acompanham no meu trabalho, que me acompanham em todos os lugares onde eu vou, pelas pessoas que vêm entrando na minha vida a partir desse encontro aqui da live, né? Algumas pessoas, como eu sempre falo, não conheço todas e uma hora a gente encontra um na igreja, em algum outro lugar, como eu dei o exemplo ontem que eu conheci a Carmen, né? E fiquei feliz, que eu falo, olha, que pessoa linda. Então, a gente vai compartilhando e com certeza logo mais a gente vai poder estar junto e conhecer todo mundo, né? Então, eu agradeço a Deus de forma especial pela vida de todos vocês e por tudo que Deus nos apresenta. Desde as dificuldades, que são elas que fazem com que nós estejamos sempre perto dele, né? Porque o ser humano é um defeito de fábrica, eu acho, que Deus montou a gente e de repente deixou aquele pontinho ali, que quando está tudo bem, a gente um pouco meio que fica na zona de conforto e, né, tá tudo bem. Então, mas quando a gente está na dificuldade, na provação, até aquele que não está inserido dentro do caminho da igreja se volta para Deus, né? E a gente só não pode esquecer que antes da graça, né, a fé, e depois da graça, a gratidão. E a fé e a gratidão, a fé e a gratidão. Então, a gente não pode esquecer que tem que caminhar junto, né? E, então, a gente agradece a Deus por isso. Então, essa semana, eu comecei com uma semana preocupada, né? Mas sempre acreditando que Deus tem o melhor e pude dividir com algumas pessoas isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas todos os dias na minha vida, que às vezes tem gente que nem convive comigo e me conhece. Fala, Giza, hoje você tá, né? E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço pelo Deus me mandar pessoas como mensageiras do amor, né, de Fortaleza. Então, eu queria que Deus colocasse na vida de cada um de vocês que está aqui assistindo, ou agora ao vivo, ou pelo YouTube, esse amor que eu sinto, que mesmo na dificuldade, eu consigo sentir a paz, o amor que Deus tem por mim. E que vocês sintam esse amor também, tá bom? E hoje, a leitura de hoje, ela vai trazer uma reflexão muito bacana. Até falei para Lau, falei, Lau, vou tentar não me estender, porque eu vou indo embora, né, mergulhando aí na história da Bíblia e nas reflexões, né? Porque tanto o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, quanto o Novo Testamento, nos traz grandes ensinamentos, e eles são o elo, né? Eles estão ligados por um grande elo que é Jesus,
da antiga e da nova aliança, como eu já falei aqui também. Então, é muito, muito bacana, é muito importante a gente conhecer e refletir sobre os dois. E aí, a leitura de hoje vai trazer essa reflexão linda para a gente. Mas então, hoje a gente começa falando do santo. Acho que a câmera está entortando aqui, sozinha, o dispositivo vai entortando. Deixa eu tirar aqui, só um minuto. E a leitura, o santo de hoje, ele se chama São Vilibaldo, né? Então, já vamos pedir a intercessão de São Vilibaldo, que nasceu na Inglaterra em 22 de outubro de 700. Ele pertencia à família real dos Kents e seu pai era o rei Ricardo I. Ele foi enviado, ainda criança, aos monges beneditinos da abadia de Waltham, que cuidaram de sua formação intelectual e religiosa. Foi entre eles que decidiu ser monge também. No ano de 720, saiu do mosteiro e da Inglaterra na companhia de seu pai e seu irmão, seguindo para uma longa peregrinação, cujo destino final era Jerusalém. Mas, em 722, a viagem foi interrompida quando seu pai morreu na Itália. Deste modo, ele e o irmão decidiram ficar em Roma. 2 anos depois, seu irmão continuou a peregrinação, percorrendo toda a Palestina. Vilibaldo e outros peregrinos quase foram presos, mas puderam prosseguir o caminho em paz. 5 anos depois, no ano de 729, retornou para Roma. No mesmo ano, foi enviado ao mosteiro de Monte Cassino pelo Papa Gregório II, dando um novo fôlego a esse celeiro dedicado à santificação, restabelecendo regras beneditinas de acordo com o livro do fundador. O quase monge recebeu a relíquia do Papa e com ela formou uma nova geração de monges. Dedicou a essa obra 10 anos de sua vida. Retornou novamente a Roma, encontrando-se com o Papa sucessor Gregório III, que lhe pediu auxílio para evangelizar a Germânia. Assim, Vilibaldo viajou por todos os recantos da Europa, até precisar auxiliar seu tio, o arcebispo da Alemanha, a alicerçar uma nova estrutura diocesana na região. Em 740, Vilibaldo recebeu a ordem sacerdotal definitiva, sendo consagrado bispo de Eichstätt pelo próprio tio Bonifácio. Vilibaldo construiu sua catedral, fundou um mosteiro e, sobretudo, controlou rigorosamente todos os outros que ali existiam. Dedicou-se à obra até falecer no dia 7 de julho de 787. No seu mosteiro de Eichstätt, na Alemanha, com a fama de sua santidade ainda viva, passou a ser lembrado muito antes do seu reconhecimento canônico em 1256. São Vilibaldo, rogai por nós. A lição que São Vilibaldo me traz no dia de hoje é o nosso compromisso de evangelização. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não sei falar. Já vi pessoas falando assim, a Giza sabe falar porque ela é professora. Gente, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver essa questão de ser professor ou não para poder falar bem. É o que eu falo desde o primeiro dia que eu me posicionei aqui para falar com vocês. Essa questão de falar de Deus é um outro lado da vida da gente. E a gente vê pessoas leigas que não estão dentro da área pedagógica e que falam muito bem da vida de Deus, que trazem a luz do Espírito Santo para a nossa vida e não tem informação nenhuma. Então, larga esse medo de falar porque eu não sei, porque isso, porque aquilo, e coloca a tua boca no mundo para falar de Jesus, porque nós estamos aqui hoje sendo nomeados os novos apóstolos. Depois, quando a gente terminar as leituras, eu vou tentar lembrar de falar para vocês uma história que aconteceu comigo esses dias sobre essa questão. Que Deus está chamando a gente todos os dias, né? Hoje mesmo no grupo foi compartilhado, eu não sei se foi a Lilita que compartilhou, eu tive a oportunidade de ler um pedacinho da reflexão que foi feita do Evangelho de hoje. E eu achei tão bonito quando fala assim,
que o Papa falou isso, que quando você precisa pregar o evangelho, quando possível, quando você não conseguir, use palavras. Então você não precisa ter a Bíblia decorada de cabo a rabo, se você não souber. Eu tenho uma dificuldade enorme de memorizar números de capítulos, de versículos, mas eu sei daquela história. Então, quando eu estou com uma pessoa que precisa, às vezes, de uma palavra, eu uso daquele conhecimento que eu tenho ali. Mas eu não vou saber dizer, está lá no capítulo tal, um ou outro eu ainda sei, mas todos não. E tem gente que tem essa facilidade, mas o que eu quero dizer é que, como São Vilibaldo, nós somos chamados a falar de Deus onde quer que nós estejamos. Então, o nosso compromisso começa aqui. E, mais uma vez, tirando aquela nossa dor, tirando a nossa vitimização, parando de ser o coitadinho e olhando que a dor do outro, às vezes, pode ser maior do que a nossa. E aí a gente vai compartilhando e vai dividindo alegrias, né? Então, vamos pedir para que São Vilibaldo rogue por nós. E a primeira leitura do dia de hoje, ela está em Gênesis, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículos 55 a 57. Aí ela pula, vai lá para o capítulo 42, do versículo 5 ao 7a, e depois pula um pouquinho dentro do próprio capítulo do 17, do versículo 17, ao 24a. Então, está um pouco quebrada essa leitura, mas a gente vai ter uma compreensão e vou tentar usar um pouco da minha parte pedagógica, e já que eu sou professora, para auxiliar na compreensão aí dessa leitura, que é maravilhosa. Essa história de hoje é linda, é uma história que me toca. Até ontem, eu conversando, acho que o Glauco não sei se prestou atenção, mas eu falei para ele, eu gosto tanto da história de José, do Egito, e eu lendo aqui, eu falei, é uma coisa que todas as vezes que eu leio ou que eu ouço alguma pregação, eu me emociono com essa história. E estou muito feliz de ter a oportunidade de vir compartilhar essa história aqui com vocês também. E que ela traga muita bênção, muita luz para a vida de todos nós, né? Então, vamos lá. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome. E o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe, dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. A gente já começa refletindo sobre essa frase. Eu acho que ela é familiar para muita gente aqui, né? Fazei o que ele lhes disser. Acho que nós já ouvimos alguém dizer essa frase, mas em outro tempo. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes, fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique com um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros, ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo para que eu possa provar a verdade de vossas palavras. Então, e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros, sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que isso nos veio essa tribulação. Rúben lhes disse, não vos adverti, dizendo, não pequeis contra o menino, e vós não me escutastes, e agora nos pedem conta de seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Para quem não conhece a história de José, quando se depara com essa história,
né? Quando chega nessa história, o Egito estava passando fome, José era governador, aí chega seus irmãos, ele manda ajoelhar e prende os irmãos, né? Então a gente olha para essa história e fica um pouco confuso para quem não conhece a história de José, né? Fala, nossa, mas está falando que o José, a história é linda. Então eu vou fazer uma retomada, uma retrospectiva para ajudar a gente a refletir. E quem conhece, né, vai refletir de novo aí sobre essa passagem da vida de José. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa história, que eu acho ela linda, e para a gente entender esse momento que José está e a continuidade dessa história da vida de José, que vai se dar durante essa semana ainda, né? E aí, como que aconteceu de José se tornar um governador, de colocar seus irmãos que foram pedir comida na prisão? Quando a gente olha assim, parece que ele está sendo vingativo. Fala, nossa, eles fizeram alguma coisa e ele está dando um castigo para eles. E depois a gente vai entender que não faz parte do plano de Deus, e muito menos de José, que tinha Deus no seu coração, pagar o mal com o mal. Inclusive, é uma frase dele, não pague o mal com o mal. Né? E ele ensina muito para a gente. Então, voltando um pouquinho aqui na nossa história, José, ele tinha 17 anos, ele era o filho mais novo de Jacó. Jacó, que depois também do seu encontro com Jesus, com Deus, né? Porque nós estamos no Velho Testamento, Jesus ainda não chegou na história, ele está sendo esperado, né? O Filho de Deus. E até achei bonita essa semana, o Padre Santana falou uma coisa muito linda na missa, que ele falou que todas as pessoas, algumas pessoas na história bíblica, que têm esse encontro com Deus, às vezes o nome dela é modificado, como se fosse uma espécie de novo batismo, uma espécie de um batismo, transformando em uma nova pessoa, né? Então, Jacó, depois na história da Bíblia, ele vai ser chamado de Israel. E ali ele tinha 12 filhos, né? 12 filhos. Na verdade, até o José, ele era 11. Depois é que ele tem mais um filho, o Benjamim. Enfim, o José, ele era um menino, um adolescente, tinha 17 anos e ele era sonhador. Mas ele era sonhador mesmo, ele sonhava. Ele tinha já uma ligação muito forte com Deus. E através dos sonhos dele, ele tinha uma visão do mundo, de algumas coisas que ele já conseguia até interpretar, pela sabedoria que Deus deu para ele. E aí, um dia ele teve um sonho, eu vou tentar contar meio que resumidamente a história dele, para a gente poder chegar lá naquele momento aqui da leitura de hoje. E ele era o filho predileto do pai. O pai amava esse menino porque ele era aquele filho temporão, o pai já era de idade, e teve aquele menino, tem aquele filho, que o pai demonstrava ter mais preferência, olhava com aquele olhar mais carinhoso, porque os outros já eram mais velhos, já estavam cada um seguindo o seu caminho, né? E o pai tinha aquela preferência e presenteou ele com uma túnica toda colorida, com mais variadas cores. E o que acontece ali? Coisas que aconteceram antes, lá entre Caim e Abel, que acontecem no dia de hoje, entre os irmãos, entre os amigos, entre colegas de trabalho, aconteceu aquilo que acontece. Na falha que nós temos da nossa programação humana, os ciúmes, a inveja, os irmãos ficaram sentidos porque o pai tinha predileção por aquele filho mais novo. E o pai demonstrava aquele carinho. Não que ele não amasse os outros, mas ele demonstrava por aquele menino seu mais jovem. E aí, o menino um dia relata 2 sonhos que ele teve. Ele chega para os irmãos e fala assim, nossa, essa noite eu sonhei com nós num campo colhendo feixe de trigo, só que o meu se erguia para o alto, crescia e depois ele se curvava para mim, os meus feixes de trigo. E o de vocês cresciam e dava a volta em vocês e fazia com que vocês se prostrassem. Os irmãos falaram, você está louco? Nós vamos nos prostrar para você? Presta atenção, né? Falou para o José. E aí o José teve um outro sonho que ele relatou para o pai. Ele falou, pai, eu tive um sonho que eu via o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando perante mim. Aí o pai dele falou, filho, tipo, adolescente, né?
tá doido? Que sonho? Tá achando que nós, eu e tua mãe, vamos ajoelhar perante você? Nós vamos nos prostrar perante você? De jeito nenhum, meu filho. Mas o pai guardou aquela reflexão, o pai guardou aquele pensamento. Os irmãos não ligaram muito, né? Mas continuaram ali com a sua inveja, com o seu ciúme, e um dia se rebelaram, fizeram um plano que o pai tinha pedido para eles irem pastorear, não sei, algumas ovelhas. Eu vou pular um pouco a história, que a história é grande, ela compreende aí uns 3 capítulos da Bíblia. E aí, nesse momento em que ele pede para o mais novo ir atrás dos irmãos, os irmãos montam um plano de acabar com a vida do José. Mas em dado momento, um dos irmãos, o Rubens, se eu não me engano, é o mais velho, e ele fala: não, a gente não vai sujar nossa mão com sangue, não vamos matar o nosso irmão, porque a gente vai receber um castigo por isso. Vamos jogá-lo dentro de uma cisterna, que é um poço vazio, que tinha lá perto, e aí ele fica ali, e se aparecer alguma fera, ele vai ser devorado, mas não vamos sujar nossa mão com sangue. E assim os irmãos fizeram, colocaram ele numa cisterna seca, e ele implorava, por favor, para que eles não fizessem aquilo. Imagina, um menino, uma criança ainda, um adolescente de 17 anos. E aí ele implorava para que não fosse feito aquilo com ele, mas ainda assim os irmãos tomaram a decisão, aproveitando o afastamento de Rubem, então fizeram aquela decisão de tomar a decisão de fingir simular a morte do menino para o pai. E aí eles molharam a túnica do menino no sangue de carneiro, de cabrito, e levaram para o pai, falando que o menino tinha sido devorado por uma fera. E eles venderam, né, nessa história toda, eles venderam o irmão para algumas pessoas que estavam indo para o Egito. Então ele foi vendido como escravo. Entregaram a túnica suja de sangue, o pai acreditou que o seu filho tinha morrido, e ele foi vendido para o Egito. Mas o mais lindo dessa história, e que eu quero deixar para vocês aqui, é que todo momento na passagem da Bíblia aparece a frase assim: mas o Senhor estava com ele. Em todos os momentos, mas o Senhor estava com ele. Então, no momento em que ele estava sendo vendido como escravo, o Senhor estava com ele. E ele tinha essa fé tão forte dentro dele, que nem ele mesmo acho que sabia que era tanto assim. E ele acreditava que alguma coisa iria acontecer. Ele tinha uma força, uma presença tão grande do Espírito Santo, que ele transpassava aquilo para as pessoas. As pessoas que se aproximavam dele sentiam aquela força. Tanto que quando ele foi, né, para o Egito, ele foi vendido para a casa de que ele era mesmo? Um eunuco, né, do faraó. E ele ficou como escravo na casa desse eunuco. Só que ele tinha uma energia, aquela coisa da pessoa ser tão de luz, tão positiva, que o Potifar, acho que é Potifar o nome dele, do eunuco, se afeiçoou a ele, porque tudo que ele fazia prosperava, porque ele tinha Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo. Mesmo na dificuldade, ele acreditava que alguma coisa ia acontecer, então ele não se abatia. Dentro dessa juventude, ele ainda acreditava que alguma coisa ia ser melhor. E ali ele ficou por um bom tempo na casa de Potifar, e o tempo foi passando, né? Os anos foram passando, e lá, qualquer coisa que desagradasse ao faraó, ele mandava a pessoa ser presa, prendia a pessoa. Então, qualquer coisinha, as pessoas iam presas. E um certo dia, de tanta formosura que o José tinha, porque na Bíblia fala, ele era, acho que foi daí que tirar, que negócio é bonito por dentro e por fora, né? Na Bíblia fala isso, que ele era bonito de corpo e de rosto. Então, ele era realmente um rapaz bonito. E a mulher de Potifar, percebendo ao longo do tempo essa beleza dele, tentou seduzi-lo. E ele não aceitando, ela já tinha preparado a túnica dele, que estava lá na casa dela, ela pegou a túnica dele, fez uma simulação que ele tinha tentado molestá-la. E com isso, o Potifar foi em busca dele, porque ele teve que fugir, porque ela ficou tentando
traiu o marido com ele. Ele falou, não, eu não posso trair a confiança que ele teve em mim, isso é pecado. Deus não, né, não vai aprovar uma coisa dessa. E ela ficou tão revoltada porque ele se negou a ficar com ela, que ela simulou aí um atentado, aí, um assédio, né, sexual, e com isso o Potifar pediu para que ele fosse preso. Encontraram ele, jogou ele dentro da prisão, inocentemente ele foi preso, e dias depois dele ser preso, o faraó mandou prender o copeiro e um padeiro que tinha lá na casa do faraó, por alguma coisa que ele tinha se desagradado. E aí foi aí que, nesse momento, o José, ele, com a interpretação de sonhos que ele tinha, ele provou mais uma vez a presença de Deus na vida deles. E com os sonhos que ele conseguiu interpretar desses meninos que estavam presos, e ele falou, vocês vão ser soltos. E tudo que ele falou da interpretação do sonho, de fato, aconteceu. E foram essas pessoas, um deles, porque um foi morto, porque na interpretação ele viu que aquele outro seria morto. Ele falou, olha, daqui 3 dias você vai ser solto e o faraó vai te mandar matar. Por isso que o teu sonho falou isso, isso e isso. E o outro, daqui 3 dias você vai ser solto e o faraó vai te voltar para dentro da casa dele. E tudo aconteceu. Passado um determinado momento, o faraó teve um sonho e ele não conseguia interpretar, nenhum mágico, nenhuma das pessoas que ele chamava lá, não conseguia interpretar aquele sonho. E aí o copeiro lembrou, falou, então me perdoa, mas já tem alguns anos, tem um rapaz que está preso lá na cadeia, e ele faz interpretação de sonho. Ele que interpretou o sonho que eu tive quando o senhor me trouxe de volta. E aí ele chamou José se aciou, porque estava, né, sujo da prisão, se colocou umas vestes dentro do possível do que ele podia e foi ter com o faraó. Quando o faraó contou o sonho para ele, que se registrava em 2 sonhos, né, que eram 2 sonhos, com vacas e com espigas de milho, boas e ruins, e que as ruins vinham e destruíam tanto as vacas quanto as espigas de milhos, eram 7 cada uma, elas destruíam as boas. Então, eram 7 boas com 7 ruins. 7 vacas saudáveis com 7 vacas doentes que destruíam as vacas saudáveis. E na interpretação de José, ele deixou claro para o faraó, olha, são 7 anos de bonança que o Egito vai ter, e depois ele vai ter 7 anos de falta de fartura, de fome, de muita coisa ruim. E você precisa se preparar, você precisa nomear alguém para levantar recursos para esses tempos difíceis que virão. E aí o faraó acreditou nele, e ele falou, e se você teve esse sonho 2 vezes, é Deus reafirmando a promessa dele, Deus vai cumprir. Então você se prepara. Com isso, o faraó viu tanta força na fala, tanta presença de Deus no que o José dizia, que ele pôs ele para ser ministro, e depois ele é nomeado, então, governador do Egito. E inserido no Egito, ele vai falar a linguagem dele. E aí chegamos aqui nós nessa história. Passaram 7 anos de alegria, de bonança, ele com a percepção que ele tinha divina, a presença de espírito que ele tinha, né, que Deus mandava para ele, eles fizeram uma grande economia no Egito de comida, de bens, fizeram aquela reserva se preparando para aqueles 7 anos. E era tanta fartura, que eles conseguiam negociar com outros lugares. Porque ali, de acordo com o que fala a Bíblia, várias outras regiões, além do Egito, passavam fome, estava passando necessidade. E aí foi onde, nesse momento, o faraó fala, fazer tudo que o governador quer. Ele acreditava, ele era o braço direito dele. E aí, nesse momento, a gente volta àquela fala, né? Lá de Maria, nas bodas de Canaã, quando ela fala sobre Jesus também. Faça tudo o que eles lhe disserem. Então, a providência que vai dada vem do céu, porque a fala que está sendo dita não é a de José diretamente, é a de Deus, que fala através dele. Então, o José, pela interpretação das coisas de Deus que ele tinha, a aproximação com Deus que ele tinha, ele orientou todo um povo a não perecer. E se o povo não tivesse ouvido, ia acontecer muita coisa pior ainda, né? Então, a gente pega isso de aprendizado para os nossos dias de hoje, da gente ouvir cada vez mais Deus, da gente conseguir ter discernimento e interpretar cada vez mais os propósitos de Deus, o que ele tem para nós. De não questionar tanto, mas tentar entender,
né? Então, José, quando os irmãos chegam lá, naquele momento, ele olha para os irmãos, lógico que ele vai reconhecer. Os irmãos, ele já está adulto. Imagina, os irmãos já devem estar achando que ele já estava morto. E ele falava outra língua. Ele usava, como se ele fosse do Egito, o intérprete falava com os irmãos. Então, os irmãos não perceberam que era ele, porque ele estava falando a língua local. E o intérprete traduzindo o tempo todo. Então, mas ele olhou para os irmãos e reconheceu. Mas imagina a dor dele olhar para aqueles irmãos e lembrar do que aconteceu com ele tempos atrás. Ele não se consumiu de ódio, ele não tinha ódio, mas talvez de tristeza, né? E de ver os irmãos naquela condição de humilhação se prostrando perante ele. E aí a gente volta, quando a gente olha aqui na leitura, a gente fala, nossa, que mal que ele está sendo com esses irmãos, né? E, na verdade, ele nem precisou pedir para os irmãos se ajoelhar para ele. Foram eles que chegaram e já prostraram de cara para o chão. E no sonho dele, foi o que ele viu. Ele não teve culpa de ter sonhado, né? Ele não teve culpa de Deus ter apresentado aquilo para ele. E aí, então, fica essa reflexão que, como a Laurita falou, Deus, ele honra a nossa fé. Ele justifica a nossa vida. Então, se você está sendo injustiçado, você está sendo caluniado, você está sendo roubado, qualquer coisa que está te ferindo, coloque nas mãos de Deus, coloque Nossa Senhora na frente e a justiça, a justificação de tudo aquilo vai acontecer. Se for da vontade de Deus, se for o plano de Deus para a tua vida, porque Deus tem o melhor para a gente. Às vezes a gente acha que coisas que a gente perde na vida são ruins, né? Mas de repente o que está lá na frente é muito melhor. E se a gente se recusar a receber, vai ser mais difícil ainda, né? Então, essa passagem de José, ela vai trazer ainda adiante essa semana a sequência dessa história que é maravilhosa, que é quando ele se revela para os irmãos. É lindo, se vocês tiverem a oportunidade de ler em Gênesis, né, a partir do capítulo 35, 37, e seguindo adiante a história de José do Egito, é maravilhosa essa história, ela nos traz muita reflexão, porque tem a questão da reflexão do perdão, a reflexão do amor, da honra, da fé, e ele não perdeu a fé dele em nenhum momento. E quando ele pede para trazer o irmão mais novo, ele não está pedindo para maltratar, ele está testando o amor que os irmãos vão ter pelo outro. Aí ele está aqui com uma intenção de ver assim, se eles mudaram, se eles não são aquelas pessoas que entregariam o irmão para o primeiro que passasse e venderia aquele irmão. E a gente se surpreende na trajetória aqui da Bíblia com essa história, porque os irmãos arrependidos, eles falam, nós amamos o nosso irmão, e se a gente fizer isso com ele, nosso pai vai morrer. A gente não pode fazer isso. Então, ele vê amor, né, nesses irmãos, e vê a remissão desses irmãos nessa história, do arrependimento que eles tiveram por aquilo que eles fizeram com ele. Mas é lindo, vamos acompanhar essa história aí para frente, né? Vou ler aqui o Salmo rapidinho e deixo essa reflexão aí para vocês de que a gente tem que pensar que a nossa fé, ela nos leva a caminhos quase impossíveis para nós, né? Então, do que a gente menos pensa, você está sendo honrado. E às vezes você vai ser honrado por aquele que te maldisse, aquele que falou mal de você, aquele que te julgou. Você vai ver, na Bíblia diz isso. É por a boca daquele que maldisse da tua vida, que te amaldiçoou às vezes, você vai ser abençoado e você vai ser bendito. Amém? Vamos lá para o Salmo, então. O Salmo de hoje, ele fala, Senhor, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Senhor, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com a arte sustentai a louvação. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele nos traz no coração, de geração em geração, vai perdurar. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando no seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Amém.
Lindo esse salmo também, que vem de encontro ao que traz a leitura de hoje, né? E o evangelho, hoje, embora curtinho, mas ele também traz um peso bem grande para a nossa vida, na nossa missão cristã, né? O evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje do Evangelho, desde a hora que a gente sai da história de José, a gente se sente naquele compromisso que Jesus colocou para nós, de nós sermos apóstolos, né, dele. Ele nomeou os 12, mas dos 12 vieram 72 e vieram a humanidade inteira, veio a humanidade inteira. Então, nós somos os novos apóstolos, né? Nós somos o povo de Deus que vai proclamar o novo evangelho, né? E também respeitar o Antigo Testamento, né? Então, nós vamos trazer a boa nova a todo tempo, através de nós, através da nossa fala, das nossas ações, o que Deus tem para ofertar para cada um. Então, Jesus aqui, ele nos nomeia como apóstolos, né? E o nosso compromisso é esse, é entender, é aprender cada dia mais, vivenciar e compartilhar. Seja no leito de um hospital, né? Seja no leito de um hospital, seja no ponto de ônibus, seja até num barzinho. Gente, às vezes num banheiro, às vezes você está num banheiro, tem uma pessoa chorando. Você chega para a pessoa, você fala de Deus para aquela pessoa, às vezes na hora ela está tão atribulada, a vida dela está tão atribulada pelo inimigo, que na hora assim, ela não consegue, parece que assimilar o que você está dizendo. Mas depois, num momento de calmaria, um simples momento de calmaria, ela vai pensar em você. Eu vou só dar um exemplo aqui rapidinho, que eu sei que está ficando um pouquinho tarde. Sim, eu sei. Que meu produtor aqui está falando que já são quase 7 horas. Mas é rapidinho essa história. Essa semana, eu, na verdade, não comemoro, né? A gente lembra a partida do meu pai. Meu pai faleceu no dia 9 de julho. E no dia que ele faleceu, apareceu uma pessoa e eu estava chorando muito porque na hora eu não aceitava meu pai repentinamente, como assim, 47 anos, jogando bola e 20 minutos depois que ele vai para o hospital, alguém falar que ele está morto. Né? Aí eu só acreditei quando o Glauco, que já era médico, deixaram ele entrar no atendimento de urgência. Eu escutava de fora eles dando choque, tentando, toda aquela estresse de uma urgência, de uma parada cardíaca. E quando o Glauco saiu com a aliança dele na mão, aí foi onde eu acreditei, que a gente sabe de todo esse procedimento como é. E naquela hora veio uma pessoa e falou tanta coisa para mim e para o Glauco, e falou de Deus, né? E falou tanta coisa. Na hora eu não conseguia assimilar. E a pessoa leu um versículo da Bíblia, falou, ela não leu, ela falava um versículo da Bíblia, ela tinha aquilo e falou assim da partida do meu pai, como ele foi importante e que a gente não morre. Foi a primeira vez que eu falei, gente, como assim a gente não morre, né? Porque para Deus a gente não morre, né? O nosso encontro é no paraíso. Mas na hora eu não escutava nada, depois já no velório eu comecei a assimilar. E eu falava para o Glauco, de onde saiu aquele senhor? Ele falou, Giza, impressionantemente, eu não vi de onde aquele homem veio, não tinha porta de onde ele vinha. E nós não sabemos por onde ele saiu naquele dia.
Então, eu falo assim que Deus nos apresenta algumas coisas na vida que a gente não entende, né? E vai questionar, vou querer ficar adivinhando, tentar entender. Não, Deus me mandou aquela pessoa naquela hora, né? Para me trazer a compreensão daquele propósito para a minha vida. E agora, ontem, na segunda-feira, foi aniversário do meu irmão, então todas as vezes a gente parece que volta no tempo e junta com o problema da saúde da minha mãe, você fala assim, ai, tá vindo uma tristeza no meu coração. Eu falei, não, vamos parar com isso, né? E conversando com as pessoas, não, você não é assim, é você que dá força pra gente. E aí a gente volta de novo nesse momento. Só que dói. Voltar naquele momento às vezes dói, mas também cura. Porque você mexe de novo na feridinha, passa ali uma pomadinha. Ontem eu falava com uma paciente muito querida que a gente tem lá na unidade onde a gente atende com os estagiários, e ela falou assim: o que eu faço com esse cortinho no meu dedo, né? Eu falei, passa aquela pomadinha que eu te dei, que você já tem em casa, você já tem a pomadinha, usa ela. Então é assim, às vezes a gente bate naquele machucado, dói, a gente passa a pomadinha e ele vai cicatrizando de novo, né? Então, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus é isso, é a gente levar Deus através das nossas dores, através das nossas alegrias, compartilhar. E só para fechar, hoje a Lau vai postar aí para vocês que eu vou lembrar ela. Tem o SOS Oração da Renovação Carismática de São Paulo, que foi maravilhoso. Por que eu quero falar desse encontro para vocês? Porque muita gente, às vezes, tem vergonha de compartilhar o que está passando. E no dia que a Laurita apresentou a primeira vez o link dessa reunião, que é pelo Zoom, é um link que você vai abrindo até você chegar numa sala onde tem uma pessoa que vai te receber online, e é totalmente sigiloso. Mas eu entrei de curiosa, eu falei, gente, graças a Deus naquele dia eu estava maravilhosa, estava plena, estive aqui com vocês, falei, Lau, eu vou entrar. E entrei. E foi um encontro impactante para nós todos. Porque quando eles falaram assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, sou a Giza. Aí eu falei, me apresentei, né? E falei, mas eu tô aqui, eu não vim falar nada, assim, eu vim agradecer. E eu quero agradecer pela vida de vocês que estão aí preparados para acolher o coração de tantas pessoas que vão chegar no dia de hoje para vocês. E ali a gente foi trocando ideias, eles quiseram saber do meu começo na renovação carismática, começaram a cantar música de quando eu participei, quando eu entrei. E aí, por fim, resumindo o final da conversa, o que eu achei bonito desse compromisso que eu quero reafirmar hoje aqui com vocês, é que um deles falou assim, Giza, eu só quero te dizer uma coisa, a partir de hoje, você é o capítulo 29 do Ato dos Apóstolos. E aquilo tocou meu coração de tal forma, porque eu não sei se vocês sabem, mas o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, ele não existe. Ele vai até o 28. Ele falou, você é o capítulo 29. Então, hoje, eu convido vocês, junto comigo, a escrever esse capítulo na história de Jesus. Né? A gente escrever com as nossas dores, com as nossas alegrias, mas sempre com a fé, de que a gente vai ser honrado na nossa fé vai ser justificada sempre. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Giza. Deus abençoe. Desconecto aqui, mas continuamos juntos, viu? Ok. Deus abençoe e muito com Deus, obrigada, pessoal. Obrigada por me deixar entrar na casa de vocês. Tchau. Amém. Beijão. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Que bênção de Deus, né? Que maravilha! Vamos agradecendo esse Deus maravilhoso que tem nos conquistado em todos os momentos da nossa vida. Eu vou cantar uma canção aqui, Sem o Meu Amor, porque foi para Rio Preto, né? Já cantou a primeira canção e foi para Rio Preto. Então vamos lá, abrindo o coração para finalizar essa live com essa linda canção. Vamos ver se eu consigo passar a mensagem, hein, gente? É antiga, viu? As novas eu não sei. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que
caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixar todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom servir. Vem me seguir. Que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixar todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom servir. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Fica com Deus em paz. Como a Giza colocou, eu vou compartilhar na nossa página o link do SOS. Veja você qual vai ser o seu melhor momento para a sua oração. É maravilhoso. Não temas, viu? O Senhor está contigo onde quer que fores. O Senhor olha por ti. Então, fique com Deus em paz. Hoje também, além de SOS Oração, temos banquete eucarístico com novena Nossa Senhora... Nossa Senhora do Desterro? Não, não é Nossa Senhora do Desterro, gente. Perpétuo Socorro. Novena do Perpétuo Socorro, seguida de Santa Missa, às 7h30, 19h30. Então, fique com Deus em paz e vá preparando o grupo de oração amanhã. Acho que vai ser mais cedo, tá, gente? Coloque aqui a sua opinião, tá bom? Vai ser muito importante. E a sua opinião seguida da sua presença, viu? No grupo de oração São Padre Pio amanhã. Fica com Deus em paz e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Giza, muito obrigado pelo seu sim. Foi maravilhoso estudo, ensinamento lindo demais. Fica com Deus. Obrigado pela sua companhia.